Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre 5 passos que eu acredito que as pessoas que querem performar melhor como profissional devem dar para se destacarem. Pessoas que alcançam resultados acima da média, que tiram seus sonhos do papel e os tornam realidade, eles trilham um caminho de alta performance. Não espere um caminho fácil. Geralmente a subida é íngreme, sinuosa e desafiadora. Você provavelmente vai enfrentar todo tipo de adversidade: calor, frio, chuva, lama, pedra, vento, dor, mosquito e toda espécie de desafio que a natureza pode proporcionar. Mas, em compensação, também tem a paisagem, a beleza das plantas, das flores, dos animais e pode acontecer até de encontrar espécies raras pelo caminho. Esse caminho, apesar de difícil, costuma ser muito belo e traz lições que nenhum outro te traria. E fica o consolo da frase de Greg Taunton: se a jornada está fácil, cuidado, você pode estar indo ladeira abaixo, porque, como diz o dito popular, para baixo todo santo ajuda. Sabendo que o caminho é difícil, mas a recompensa é certa, e tendo tomado a inteligente decisão de percorrer essa trilha, vamos então aos passos necessários para construir uma trajetória de sucesso, segundo a minha opinião. O primeiro passo, que eu considero muito importante, é o autoconhecimento. Esse, para mim, é o primeiro passo dessa jornada. Saber com clareza quem é e o que quer parece trivial, mas poucas pessoas sabem realmente responder a essas perguntas. Inclusive, eu já falei de uma ferramenta poderosa, muito utilizada nos processos de coaching com essa finalidade de trabalhar o autoconhecimento. Essa ferramenta é a Roda da Vida. Tem uma série sobre esse assunto no meu canal do YouTube e tem artigos também no meu blog, thaisarrochaoficial.com. Se você ainda não viu, vale a pena conferir. Tudo começa em nós. O autoconhecimento é a base que dará sustentação para a aplicação de técnicas e ferramentas que te ajudarão a alcançar os seus objetivos. Como saber para onde ir se você não tem clareza do que quer alcançar? Como saber se está disposto a pagar o preço se não sabe quais são os seus valores e quem você é? A professora de filosofia Lúcia Helena Galvão, em um excelente vídeo em que nos desafia a nos explicarmos para Platão, nos conta que, segundo os egípcios, o nosso nome interno está no horizonte. O que isso quer dizer? Que a nossa verdadeira identidade está no nosso objetivo, naquilo que buscamos. Esse é o nosso sentido de vida. A clareza sobre a sua identidade, sobre quem é e qual o sentido da vida para você, só se dará ao olhar para dentro de você. Isto é autoconhecimento. A partir da tomada de consciência dessas questões, você terá a possibilidade de mudar o que for necessário, reforçar o que é bom e usar todo esse potencial para alcançar seus objetivos, realizar seus sonhos e fazer a diferença nos contextos e ambientes dos quais você faz parte. Bom, o segundo passo, na minha opinião, é a autorresponsabilidade. O segundo passo dessa trilha para o triunfo é a autorresponsabilidade, ou seja, assumir a responsabilidade pelas suas ações. Saber e aceitar que tudo que te acontece é resultado das suas atitudes e por isso só você tem o poder de mudar esses resultados. Num primeiro momento, assumir a autorresponsabilidade pode parecer duro, pressão demais, uma carga muito pesada para carregar, principalmente quando a gente está acostumado a encontrar culpados para os nossos fracassos e dissabores. Mas depois dos primeiros passos nessa direção, na direção da autorresponsabilidade, você perceberá o quanto, na verdade, isso é libertador. A Monja Coen diz que somos responsáveis pela realidade em que vivemos, pelo mundo em que estamos e não adianta querer reclamar. É preciso agir para transformar. Nessa etapa, você começará a perceber que as nossas maiores barreiras somos nós mesmos que criamos, nós mesmos que construímos. O nosso pensamento negativo, a nossa vitimização, a preguiça ou a falta de coragem. Tudo isso está dentro de nós e é isso que nos leva para alcançar esses resultados que nós não queremos. Podemos até ser a própria doença,
mas nesse sentido, somos também a nossa única fonte de cura, segundo José Roberto Marques, que ainda completa: ser um profissional de alta performance não quer dizer que erros nunca mais serão cometidos, quer dizer que a capacidade de correção, de aprendizado e de superação será sempre a prioridade. A gente muda então o foco do nosso olhar. O que ele quis dizer é que somos eu e você que decidimos o caminho a seguir. Temos uma escolha e a fazemos todos os dias. Se somos nós que criamos os obstáculos, sabemos como derrubá-los. Podemos escolher entre agir ou reclamar, apontar culpados ou apresentar soluções, concentrar nosso olhar em nossas fraquezas e ficar amaldiçoando as nossas imperfeições, ou olhar para as nossas forças, aquilo em que somos bons, e usar isso para nos destacar, tanto no ambiente de trabalho como na nossa vida pessoal. Paulo Vieira, em seu livro O Poder da Autorresponsabilidade, nos ensina 6 leis para praticar a autorresponsabilidade. Essas leis são: primeiro, se é para criticar os outros, cale-se. Segunda lei, se é para reclamar, dê sugestão. Terceira lei, se é para buscar culpados, busque solução. Quarta lei, se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Quinta lei, se é para justificar seus erros, aprenda com eles. E sexta lei, se é para julgar as pessoas, julgue as suas próprias atitudes. O terceiro passo acaba acontecendo de forma quase instintiva depois de assumir a autorresponsabilidade. Esse passo é o engajamento. Existe diferença entre ser comprometido e ser engajado. Uma pessoa comprometida, ela tem ciência das suas responsabilidades e cumpre com as suas obrigações. Uma pessoa engajada, ela vai além, pois existe uma conexão emocional. Ela entende que agir de maneira proativa e buscando sempre a excelência tem a ver com o seu propósito, com a pessoa que ela quer ser para o mundo. Tem mais a ver com ela própria do que com o outro. Um vendedor engajado, por exemplo, ele sabe que a venda não termina quando ele faz o fechamento do pedido. Ele não busca apenas bater uma meta. Ele deseja verdadeiramente atender uma necessidade do seu cliente. Ele quer entregar uma solução. Por isso ele acompanha todo o processo, porque ele quer ter certeza de que o cliente recebeu tudo aquilo que contratou, que ele realmente teve a sua necessidade atendida e que está satisfeito com a experiência da compra. Ainda que ele não seja obrigado a acompanhar o faturamento, a expedição e o recebimento financeiro desse pedido, esse vendedor faz questão de estar atento a todas as etapas do processo, pois sabe que assim ele vai garantir uma boa experiência para o seu cliente e ainda pode proporcionar melhorias para a empresa. Passamos então ao quarto passo da nossa trilha, que é trabalhar a empatia. Ser uma pessoa empática significa estabelecer uma conexão verdadeira com o outro, exercitar uma escuta ativa para identificar como o outro gostaria de ser tratado e entender que não basta fazer ao outro o que eu gostaria que me fizessem, pois o outro é diferente de mim e o que me atende pode não fazer sentido para ele. Então, empatia vai muito além. Não é fazer o que eu gostaria que me fizessem, é fazer o que o outro precisa que seja feito para ele. É receber uma crítica com o objetivo de aprender e ser melhor e não levar isso como uma injúria pessoal. É dar um feedback com firmeza e com respeito, lembrando que devemos ser duros com os problemas e suaves com as pessoas. Lembrar que nós fazemos parte de uma família, de uma sociedade, de uma equipe, ou seja, que estamos o tempo todo compartilhando ambientes e experiências com outras pessoas. Por isso, é preciso pensar e agir coletivamente. Olhar para o próprio umbigo não te fará se conectar com ninguém, além de você mesmo, e as conexões te ajudarão a crescer e a se desenvolver. O quinto passo é desenvolver o senso de dono, ou seja, se apropriar do processo e tomar consciência de que eu sou a voz, a imagem e a própria empresa. A empresa não é a estrutura física, o prédio, os móveis, computadores e todo o patrimônio lançado nos relatórios contábeis. A empresa é a soma de cada colaborador que a compõe.
São as pessoas que dão identidade e formam a cultura de uma empresa. A empresa cresce à medida que os seus recursos humanos crescem. E aqui eu não estou falando no quantitativo, no número de funcionários, mas na qualidade do trabalho que esses funcionários desempenham e os resultados que eles produzem. Empresas como a Google, por exemplo, não são grandes por causa de sua estrutura física, mas por causa da grandeza das pessoas que a compõem. Essas pessoas, elas são grandes para sonhar e para realizar. Isso faz uma empresa grande. À medida que as pessoas se desenvolvem, que aprimoram suas habilidades, que adquirem novos conhecimentos e realizam ações transformadoras, é aí que a empresa vai ganhando destaque e espaço no mercado, o que vai se tornando grande. Por isso é importante se perguntar todos os dias: o que eu posso fazer diferente para contribuir com o crescimento e o destaque da empresa na qual eu trabalho? Como está o meu relacionamento com os meus colegas de trabalho? Eu estou contribuindo para um clima harmonioso e saudável? Eu sou cooperador? Eu utilizo os recursos da empresa com bom senso? Existe uma forma mais eficiente de fazer o meu trabalho? A psicologia nos ensina que quando você se concentra no problema, terá mais problemas, mas quando você se concentra nas possibilidades, você terá mais oportunidades. Times de alto desempenho têm uma capacidade surpreendente de se recuperar diante de uma falha, pois eles não perdem tempo com culpabilidade. Eles não perdem tempo apontando os erros uns dos outros, procurando culpados. Eles ganham tempo focados na solução com agilidade e qualidade. E essa atitude de pegar a responsabilidade para si e gerar respostas com resultados, o João Cordeiro define como accountability. Ter atitude de dono é pensar e agir acreditando que depende mais de você do que do outro para que o ambiente ideal, a empresa ideal e o trabalho ideal existam e façam parte do seu dia a dia. E não mais se esconder por trás de frases como: aqui sempre foi assim, eu só fiz o que me pediram, isso não é responsabilidade minha, para justificar um problema não resolvido, a reclamação de um cliente ou uma tarefa que não foi feita. Seguindo cada um desses 5 passos, eu acredito que você se colocará num degrau acima dos demais e conquistará resultados acima da média, alcançando destaque profissional. Se você gostou desse conteúdo, fica o convite para você curtir e compartilhar. E eu também te convido a comentar aquilo que você achou mais interessante e o que você tem praticado no seu dia a dia para se tornar um profissional de alta performance.